incrível. Então vamos entrar, vamos ficar à vontade. Sejam bem-vindos. Gente, por favor, eu tô com outra tela aqui. Se tiver sem áudio, se tiver faltando alguma coisa, se der algum pane, por favor, me avisem que eu tento ver por essa outra tela aqui. Porque realmente a gente tem que se virar nos 30, né? Pra conseguir soltar tudo isso pra vocês, soltar mais uma aula de prática jurídica. Então vamos começar, que aqui a gente tem horário marcado e nós já passamos um pouquinho aí dessa introdução. Por que a importância desse assunto para vocês? Lud, você vai falar propriamente de prospecção de clientes? Só disso? Não, gente. Se a gente entrasse realmente dentro desse tema especificamente, a gente ficaria aqui em uma série de aulas só para vocês entenderem o que é a prospecção em si. Mas eu quero falar um pouco disso dentro da prática jurídica para aquelas pessoas que sentem uma certa dificuldade em iniciar, em começar na advocacia, em criar tipos de parceria, em trabalhar de alguma forma e se inserir dentro disso. Por quê? O que acontece? Eu posso perguntar hoje aqui para você que está acompanhando o papo, que sempre acompanhou ou que está chegando agora. Qual que é a sua intenção com a graduação? Lúcia, eu já terminei a faculdade, eu não estou mais nessa fase, mas eu ainda assim penso na minha carreira profissional porque até agora eu não consegui ficar inserido nisso. Pois bem, qual que é a sua intenção? Ou é advogar ou é um concurso público. Tanto para um como para outro a gente precisa da prática, mas principalmente para aquelas pessoas que desejam advogar, existe a questão da prospecção de cliente. Então, o que a gente vai aprender hoje aqui nessa aula de prática muito voltada para quem quer advogar, para quem quer atuar na área e para quem quer realmente efetivar o serviço, viver daquilo, viver da advocacia, ter renda por meio da advocacia. O que nós vamos aprender hoje? Prática jurídica versus prospecção de cliente, por onde começar, como conquistar clientes sem prática. Lud, não tenho a prática jurídica, não sei por onde começar, eu tenho insegurança, o que eu faço? Você vai aprender hoje aqui. Como conquistar clientes sem prática, permanência e necessidade de serviço jurídico, excelência nas prestações de serviço e serviços gratuitos como forma de alcançar cliente. E prestem muita atenção nesse último ponto, tá? Serviços gratuitos é uma técnica de venda? Quem me conhece já sabe a resposta assim de antemão, tá? Mas eu vou deixar lá pro final porque eu preciso de toda a introdução da aula, o meio da aula e apontar esse assunto aqui só no final e depois vocês vão entender muito bem o porquê disso. Vamos lá? Então, assim, por onde começar? É possível conseguir cliente sem a prática? Lud, não consegui estágio durante a faculdade. Lud, eu não consegui iniciar. Eu não sei por onde começar. O que eu tenho que fazer? É possível? Gente, é possível sim. Tanto para aquelas pessoas que estão na faculdade, como para aquelas pessoas que já saíram da faculdade. Só que assim, você pode estar se perguntando, nossa, você está falando que é possível advogar sem a prática jurídica? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que existe uma forma de vocês conseguirem ser inseridos no mercado de trabalho por meio de outra forma. Qual que é essa outra forma? Parcerias. Parcerias. Desde a fase de estudante de direito até depois da graduação, por meio de parcerias, vocês conseguem ser inseridos no mercado. Por quê? Lud, então eu posso fazer uma parceria e ser inserido no mercado de trabalho e conseguir cliente e conseguir a prática jurídica? É exatamente isso que eu estou falando para vocês. É muito possível conseguir isso, porque desde a faculdade é importante vocês terem esse pensamento, um comportamento de prestador de serviço.
principalmente se vocês tiverem o desejo de advogar. O que acontece durante a graduação? Gente, muitas pessoas acabam ficando estagnadas por estarem dentro da faculdade, por ter ali uma certa segurança daquela bolha que a faculdade nos dá, nos oferece. Eu sei porque por um curto período de tempo eu pensei dessa maneira. Gente, eu tô aqui na faculdade, não sou isso nem aquilo, sou estudante, tá tudo bem. E aí, o que acontece? Esse pensamento acaba afundando a gente de uma tal forma que quando é necessário sair dessa bolha, todo mundo tem muita dificuldade. Por quê? Começou a se preocupar com a prática, com um comportamento de que é um advogado, de que é um profissional da área jurídica, tarde demais. Tarde demais. As pessoas se preocupam com isso tarde demais. Então você que ainda é estudante, que ainda está nessa fase aí de transição, de nem isso e nem aquilo, e também você que já saiu da faculdade, tem tempo de iniciar esse comportamento. Qual tipo de profissional você é? Como você quer ser visto para fora da faculdade? Se você já inicia esse pensamento prematuro, que na minha opinião é extremamente necessário, isso vai mudar a sua vida. Não é porque você não encontrou uma oportunidade de estágio que você vai simplesmente cruzar os braços. Eu estou aqui falando para todos vocês que existe sim uma oportunidade, que existe sim uma forma de trabalhar desde a faculdade, que é por meio de parcerias. Tá? Principalmente pelo fato de que hoje em dia é impossível conseguir um estágio. Então, se é impossível conseguir um estágio, você vai esperar terminar a faculdade para se preocupar com isso? Procure parcerias. Vamos supor que você vá até um escritório para conseguir um estágio e não consegue. Não há vagas, não há oportunidades. Mas você conhece um colega que já iniciou na advocacia, o seu pai conhece alguém que já iniciou na advocacia. Pede para ler processo. Se alguém vem te perguntar, eu sei que isso acontece muito, gente, preste atenção aqui agora. Se alguém vem te perguntar de um problema jurídico, qual que é a sua posição como um praticante jurídico, como um louco para ser inserido na área profissional? Você vai virar para o cliente e falar assim, sinto muito, eu não tenho experiência na prática, então eu vou te indicar para um amigo meu, ou procura no Google um advogado especialista nessa área? Não é isso. Se você realmente está preocupado lá na frente com alguma coisa, você já começa a ter visão de prestador de serviço. Gente, por favor, vamos sair dessa bolha da faculdade. A faculdade é um berço pra gente, é a base pra gente, foi a base pra mim e com certeza é a base pra você. É o que nós precisamos, é a fonte de sustentação. Mas vocês não podem utilizar isso para sempre como uma desculpa. Estou na faculdade, não tenho que fazer nada. Estou na faculdade, não vou me preocupar com a vida jurídica. Estou na faculdade, depois eu serei um profissional. Não! O momento de você conquistar o seu profissionalismo é desde aqui. Então, se uma pessoa vem te perguntar alguma coisa, olha que bacana se você já tem um terreno preparado, se você já tem um amigo para fazer uma parceria, ou aquele lugar que você procurou o estágio e não conseguiu, mas confiou no trabalho daquele advogado. Além de você conseguir acompanhar um caso jurídico, olha que valoroso que é isso, gente, demais. Além de você conseguir acompanhar um caso, você já pode tentar lá na frente ganhar com isso. Ter a sua carteira de cliente, porque se, por exemplo, um familiar vem e pergunta pra mim sobre um caso jurídico, por mais que eu ainda possa ser estudante, ele está confiando em mim. E por mais que um estudante não possa dar um direcionamento jurídico, porque isso é proibido pelo estatuto da OAB, você pode conseguir jogar aquilo, mas continuar nos bastidores. E, tá vendo? É uma prospecção de clientes, mas ao mesmo tempo é a prática jurídica. Eu jamais falaria de início de carreira e prospecção de clientes sem aproveitar isso que está no fundo.
que é essa parte da aula aqui. Ah, gente, atenção! Todo esse mapa mental e algumas observações da aula amanhã chegará para você que está inscrito, tá? Para as aulas aqui, o link tá na bio. Se você que ainda não se inscreveu, se inscreva, porque eu envio depois isso daqui para vocês, beleza? Então, assim, chegamos nesse ponto. Parceria e aprendizado. Atenção dobrada nesse ponto. Suponhamos que você foi uma pessoa que se preocupou, foi uma pessoa que pensou em algumas parcerias, conseguiu alguns colegas. Chegou aqui na parceria, conseguiu trazer o cliente. Qual que é o seu papel nesse ponto aqui? Não é tão e simplesmente pensar ou só no valor, ou só em agradar um cliente, um futuro cliente. Não! Aqui você precisa principalmente estar preocupado com a prática jurídica. Se eu estou falando para vocês ingressarem desde já nesse universo da prática jurídica, não é para tão somente pensar na prospecção de clientes, no que isso pode te trazer em dinheiro também. Mas eu estou falando na prática jurídica. Se você fez algum tipo de parceria, conseguiu essa parceria, mesmo que ainda na faculdade ou depois da faculdade, você tem que acompanhar aquele caso e extrair dele tudo que tem de melhor da prática jurídica. Porque assim você vai conquistar a autonomia, conquistar a autoridade até um certo ponto que você não precisará de ninguém. Quando eu falo, quando as pessoas vêm me perguntar e reclamam de frio na barriga, de medo de atender, de medo de audiência, medo de cliente, medo de colocar preço, medo de qualquer coisa da prática jurídica, de fazer uma reunião, negociações extrajudiciais, é só sobre isso, é sobre insegurança e ausência de prática jurídica. O medo, gente, vem de não saber fazer. Então, é possível sim começar sem a prática por meio de parceria e sempre pensando em extrair muita coisa dessas parcerias. E assim, o que acontece a partir do momento que você consegue pincelar esse cliente por meio das suas parcerias e depois de um certo tempo pela questão da sua prática, da sua autonomia? O que acontece? Você precisa fazer com que o cliente permaneça por meio da excelência no seu trabalho, porque é assim que o cliente permanece. E você também precisa despertar a necessidade do cliente na prestação de serviço jurídica. Quando eu falo da permanência, é para você permanecer com aquele cliente que já está ali prestando um serviço de excelência. Quando eu falo de despertar a necessidade, é no momento posterior. Quando a gente inicia na advocacia, começa a passar um certo tempo, você entende que você é um prestador de serviço e que aquilo, consequentemente, está ligado à venda. Ai, Lud, isso é contra o código de ética, não pode vender advocacia. Ai, meu Deus, realmente não pode, mas indiretamente é uma prestação de serviço e é um meio de sustento. Gente, por favor, né? Ora bolas. Então, assim, quando a gente entende isso, em qualquer lugar que você é inserido, você precisa ser visto como um advogado e como autoridade naquilo. Qual que foi a minha maior dificuldade no início da carreira? Passar confiança. Porque o que as pessoas viam como confiança? Uma pessoa mais velha, uma pessoa, com uns 20, 30 anos de experiência. E eu já entrei em conflito com em bastante discussões disso, que às vezes uma pessoa mais velha não sabe o que eu sei. E às vezes uma pessoa mais velha sabe mais do que eu sei. Também existe sim isso. Mas a minha questão era essa. Eu tinha que ser vista como uma profissional da área. Esse cliente tem uma empresa também. Além da pessoa física que você está cuidando dele, de um divórcio, não sei, qualquer assunto, você descobre que ele também tem a pessoa jurídica e que essa pessoa jurídica
tá cheia de problemas, tá cheia de questões para resolver, tem processos abandonados, sem cuidado, né? Qual que é a sua obrigação como advogado, como prestador de serviço? Passar por um especialista em pessoa jurídica. Não, gente, é aproveitar. Você encontrou a necessidade do cliente. Olha, eu trabalho também com assessoria jurídica. Olha, eu tenho contato com advogados especialistas, porque por mais que não seja a sua área diretamente, você não pode perder a oportunidade de pincelar aquele cliente e fazer que ele seja seu daqui pra frente. Gente, é tão difícil fazer um cliente chegar, que quando ele chega, você não pode simplesmente fingir de surdo, é muito valoroso isso. E depois vocês vão entender o porquê no final da aula. Se forma uma cadeia tão grande, uma árvore tão grande e infinita, porque às vezes você deve se perguntar, nossa, mas por que para a pessoa A e para a pessoa B chega tanto cliente? Você acha que isso aconteceu do nada? Isso não aconteceu do nada. Isso aconteceu porque a pessoa entendeu tudo isso aqui. Entendeu que fazendo um serviço de excelência, fazendo o cliente permanecer, demonstrando a necessidade dentro de alguns temas específicos da área jurídica, o cliente sela uma confiança com você e ele vai te indicar para outro. E fazendo isso com o outro, esse outro vai te indicar para outro. Por isso que chega um momento da advocacia que as pessoas te chamam no celular. Tem uma capinha aqui para demonstrar. As pessoas te chamam no celular. Vocês não sabem o quão gratificante é, em certo momento do dia, você receber uma mensagem. Maria, eu preciso da sua ajuda. João, eu preciso da sua ajuda. Lúcio, eu preciso da sua ajuda. Lúcio, te indiquei para tal pessoa. Lúcio, te indiquei. Entendem? Então isso é uma cadeia gigantesca, tá? Então o que faz o cliente ficar? Excelência no trabalho. Se você vê a necessidade, nasce também a oportunidade. Citei o exemplo aqui da assessoria jurídica, de você mostrar essa coisa para o cliente, caso tenha a oportunidade, caso ele tenha a necessidade. E às vezes você fala assim, Lúcio, mas eu não sei se ele tem a necessidade ou não. Sim, é um ciclo, exatamente. Aqui a nossa aluna aqui respondeu, sim, é um ciclo. Então, assim, a parte fala, Lúcia, eu não tenho essa informação que você falou, que o cliente é isso, que o cliente é aquilo. Fale sobre a importância de se ter um advogado em cada fase, de modo preventivo e não só quando acontece um problema. Entendem? Tem todas essas coisas. E esse ciclo começa a acontecer o quê? A aparecer a renda mensal. Entendem o que eu tô falando? E a indicação e a prospecção de cliente, que é o que eu acabei de falar aqui, desse ciclo infinito. Agora, quando você não faz essas coisas, quando você não sabe desde o início aproveitar as oportunidades que a vida te dá, sair do casulo da faculdade, entender que a advocacia sim precisa da prática jurídica e que o mercado não está preparado para receber pessoas que se formam e não exercem a profissão. E que eu estou aqui dando um caminho para você seguir e chegar nessa prospecção de cliente, conseguir conquistar, isso vai mudar. Isso vai trazer um contexto melhor. Entendem que é uma escada que vocês precisam subir, que vocês precisam entender degrau por degrau, que eu estou aqui ajudando, facilitando tudo isso? A partir do momento que vocês entendem isso, as coisas vão começar a acontecer, só que é necessário entender o ciclo, tá? Mais uma vez eu falando da excelência na prestação de serviço. O que o cliente satisfeito gera na sua carreira, gente, é esse ciclo que eu acabei de falar aqui. É uma coisa que não termina, Você faz um serviço de excelência, acompanha o seu cliente em todas as fases processuais, seja como advogado ou como um estagiário, que eu acabei de falar aqui, não estagiário contratado, mas você
viu uma oportunidade, você como um bom negociador já pincelou, já conseguiu fazer uma parceria, mesmo com um colega advogado. Olha isso, que eu acho muito importante isso e às vezes as pessoas não valorizam. Ficam tentando entender coisas que estão longe demais. Você precisa aprender dentro da sua realidade o que dá para ser feito. E eu sei que essa realidade que eu falo aqui, de muitas pessoas sem a prática, de muitas pessoas sem saber o que fazer, é a realidade da maioria das pessoas que acompanham aqui o Papo Jurídico, tá? Então, excelência na prestação de serviço é isso. Se você consegue pincelar um cliente e oferecer excelência no serviço prestado, ele vai te indicar, tá bom? Ele vai te indicar sempre. Como filtrar aprendizado prático com a parceria? É assim, Lúdia, eu vou fazer parceria fora de uma área que eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse numa área X, mas mesmo assim eu consegui parceria. Você vai tentar filtrar daquilo a base que você precisa para qualquer prática jurídica. O que eu falo aqui sempre no papo é que certo tipo de assunto que eu abordo aqui, se não a maioria, se não todos, é a base para a prática jurídica. Então você tem que extrair isso. Conseguir uma parceria em direito do trabalho e mesmo assim não quer atuar em direito do trabalho, tudo bem. Você não tem que atuar em todas as áreas, mas você extrai o básico. Vai prestar um atendimento junto com um advogado mais experiente? Presta atenção em tudo o que aconteceu. Vai numa audiência, presta atenção na linguagem utilizada. Isso é prática jurídica, gente. Isso é aprender. Se você está fazendo um estágio, se você conseguiu uma oportunidade dessa e não está aprendendo, alguma coisa errada você está fazendo. E não coloque também a culpa só no seu advogado supervisor. Tem muita coisa para aprender, tá? Então extraiam tudo isso. Você não é obrigado a atuar naquela área que você faz parceria, mas existe como sim, você ainda que tem zero de prática jurídica, aprender muito, muito, muito a base, tá? Extrair aprendizado prático. E quando eu falo de parceria, tem gente que acaba confundindo. Eu já tive alguns colegas que tentaram parceria, sim. Ah, eu vou te passar isso porque você é especialista em direito criminal. O que acontece? A pessoa pega a parte dela de dinheiro e te dá todo o serviço, tá? Isso não é parceria, gente. Tô falando de parceria de sucesso, tô falando de parceria de pessoas que você admira. Ah, Lúcia, mas eu não conheço nenhum advogado. Passa a conhecer, gente. Passa a conhecer. Qualquer coisa que vocês colocarem como empecilho, se não, a maioria delas, eu já passei por isso que eu tô falando aqui com vocês. Eu tinha vergonha de chegar e falar que eu era estudante de direito, porque eu tinha medo que as pessoas me perguntassem qualquer coisa sobre a prática jurídica. Eu tinha muito medo, porque eu não tinha prática jurídica. Eu estudava, eu lia livro, eu falava, gente, o que eu tô fazendo na faculdade? Eu não tô entendendo nada. Porque quando as pessoas me tratem uma coisa de fora pra dentro, eu não consigo aprender o que eu tenho de dentro pra fora. Eu não consigo pegar as informações da faculdade e passar pra fora, pra aquele caso real que a pessoa me passou. Então, o que eu estou fazendo na faculdade? Eu tive esse medo, eu sei como que é, tá? Mas eu tô aqui falando que é possível vocês conseguirem os primeiros clientes, gerar relação de confiança, fazer networking, sair da bolha, se joga. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, todo mundo passou por isso. Participe de grupo de estudo, vai na OAB da sua cidade, vai no fórum, se insira. Se você não consegue ser inserido por meio de um estágio, porque o estágio ajuda muito, se insira. A internet tá aí bombando pra isso, gente. A gente consegue sim. E aqui um ponto muito importante da aula e muito polêmico também, porque tem muita gente que utiliza isso, serviço gratuito, para captar clientes, só que na verdade isso não é uma técnica de venda, não é uma técnica de prospecção, não é uma técnica de bom serviço e de excelência. Teve uma época que eu falava muito, muito, muito de excelência. Eu dei uma pausa e agora eu volto a falar de novo. Prestar serviço gratuito não é
e nunca será serviço de excelência. Nunca será. Por quê? O que acontece? O cliente desvaloriza completamente o seu trabalho porque ele fala assim, se ele tá fazendo de graça, é porque o serviço dele é meia boca, né? Porque vê se ele vai em escritório grande e pede coisa de graça. Não pede. Então, assim, você oferecer um serviço gratuito para tentar pincelar um cliente é uma técnica completamente falha. O cliente não vai te valorizar, ele vai desvalorizar o seu trabalho, ele não vai te indicar. Gente, não dá certo. Não use serviço gratuito para pincelar cliente. Isso desvaloriza completamente o seu trabalho. Você fica com um acúmulo de serviços gratuitos, por quê? Por mais que aquele cliente desvalorize o seu trabalho, ele vê ali uma oportunidade de você continuar fazendo as coisas gratuitas. Então daqui a pouco você tá com a mesa desse tamanho de trabalho, tomando o seu tempo, sem nenhum retorno financeiro. E aí, o acúmulo de coisas gratuitas morre nisso daqui, na ausência de renda na advocacia. Gente, sinceramente, assim, tentar oferecer serviço gratuito para conseguir cliente não é uma boa tática. Lud, por que você fala isso? Onde você aprendeu isso? Eu aprendi fazendo. O que eu pensei? Ninguém vai pagar por um atendimento meu. Lá no início da minha carreira. Ninguém vai pagar. Então, se a pessoa vem atrás de mim, é porque ela confia em mim. Isso é verdade. Isso é verdade, gente. Se a pessoa vai atrás de você, é porque ela confia em você. Então, para eu conseguir cativar essa pessoa, para eu conseguir trazer ela para mim, eu vou fazer um atendimento gratuito. Eu vou oferecer uma coisa pra ela, vou fazer um contratinho, bater um contratinho aqui rapidinho. Não façam isso. É uma tragédia, a pessoa vai se acostumar, você vai acumular serviço gratuito e você não vai ter renda na advocacia e isso é uma tragédia. Tenham coragem pra, em primeiro lugar, conquistar a prática jurídica, ter autonomia, seja por meio de parceria, seja por meio de colega, seja por meio aqui da prática jurídica. O primeiro ponto tem que ser esse, você vai conseguir dar um salto com a prática jurídica, tem como sim fazer isso por meio de parcerias inicialmente, tá? E com essa segurança, você consegue ter autoridade para cobrar pelos seus serviços, para atender o cliente com a cabeça erguida, para que ele entenda o que você está falando e você consiga gerar uma relação de confiança. E isso vai entrar naquele ciclo que eu falei lá no começo dessa aula. Entendem, gente? É uma coisa que, se começado bem feito, se lá pela sementinha do interesse da prática jurídica vocês se doarem completamente e a cada sementinha plantada vocês cultivarem isso, a sua autoridade vai lá no céu. Não tem comparação. Eu só tô aqui hoje, né, dando essa aula para vocês sobre prospecção, sobre venda, sobre parceria, sobre início na advocacia, sobre tudo isso que eu falo aqui e outros e tantos centenas de temas que eu já falei aqui. Por isso, porque vocês precisam sair do casulo, vocês precisam entender a vida real. A internet nos ajuda demais, traz muita informação gratuita, traz muito aprendizado, grandes conquistas, grandes avanços da humanidade aconteceram por causa da internet, mas em contrapartida também tem a questão de atrapalhar. A nossa geração, e eu me incluo nisso, está muito mal acostumada, gente. A gente entra na faculdade com uma expectativa. Aí a gente sai, a live vai ficar gravada? Lógico, vai sim. Não esqueçam de se inscrever, gente.
no link na bio, porque depois eu mando todo esse material pra vocês e muito mais coisa toda semana. Por favor, se inscrevam no link da bio. Se não, mentira. Se inscrevam lá pra vocês receberem tudo, tá? Então, assim, voltando aqui pro assunto. Eu fico aqui martelando na cabeça de vocês, porque a gente entra na faculdade pensando na vida profissional. Aí no meio da faculdade já, eu tô bem aqui na faculdade. Aí quando a faculdade dá aquele chute na bunda, a gente acaba, passa na OAB, fala aí, nossa, a faculdade era tão ruim, a faculdade não prestava, devia ter estudado lá não sei aonde, devia ter feito não sei o quê, e põe a culpa na faculdade. Aí a primeira entrevista que vai, tá você que não tem a prática jurídica e tá a outra pessoa que tem a prática jurídica. E aí o advogado lá, o dono da empresa, te pergunta, mas você tem experiência? Aí você fala, não tenho. Não, mas ó, a culpa não é minha. A culpa é da faculdade. Gente, por mais que certas desculpas nos confortem na vida, principalmente na vida acadêmica e na vida de recém-formado, quando você é inserido no mercado de trabalho, ou melhor, quando você é chutado da faculdade, essas desculpas não são aceitas. Não são aceitas. Se eu estou aqui dando um beabá para vocês saírem, vocês não precisam ter vergonha de trabalhar, vocês não precisam ter vergonha de conquistar a prática jurídica, vocês não precisam ter vergonha de fazer parceria, de cometer um erro, por exemplo, no início da carreira. Isso vocês não precisam ter vergonha. Vocês precisam ter vergonha de, quando terminar a faculdade, serem jogados pro mundo aí afora e continuar dando a desculpa que a culpa é da faculdade, que a culpa é do professor que não ensinou a prática, que a culpa não é de ninguém, tá? A culpa é sua, porque tem tudo pra vocês aprenderem. Tem a Lud aqui, ó, que tá finalizando a aula, chegamos ao final da nossa aula. Essa aula serviu para duas coisas. Para mostrar para vocês que existem sim oportunidades, que basta você sair do casulo, tá? E para dar um chacoalhão em vocês. Ai, não foi para isso não que eu fiquei aqui. Ai, vou parar de assistir essas aulas. Eu tô avisando, como amiga, como mentora de prática jurídica, aqui ensinando o beabá para vocês, tá? Nós chegamos ao final dessa aula. Eu sei que pode ter surgido várias dúvidas durante a aula. Eu sei que pode ser que você tá se perguntando aí, nossa, mas tudo isso que ela tá passando aí na lousa, o que vai acontecer? Eu vou conseguir esse material? Você consegue sim. Toda semana estaremos aqui, no mesmo horário, no mesmo lugar. Eu aceito também que todas as perguntas que vocês mandarem referente a esse tema e aos temas futuros que já estão separados. Semana que vem vocês vão receber até um cronograma, viu, gente, das aulas. Eu tô preparando para vocês receberem um cronograma para saber qual aula terá semana que vem, na outra. Enfim, então se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário para mim, envie um direct. Se você gostou dessa aula, eu vou subir ela agora aqui no Instagram. Você pode deixar seu comentário, tá? Pode deixar sua dúvida lá mesmo, que eu vou responder para vocês. Excelente live, muito obrigada, João Vitor. Depois deixe seu comentário lá pra mim, é muito importante. Compartilhe essa live, gente, tira aquela foto, depois marca o Papo Jurídico. Semana que vem tem mais. O site do Papo Jurídico tá aberto para as inscrições, para recebimento do material de todas as aulas aqui, para as dicas práticas que eu envio para vocês. E é isso aí, eu espero vocês semana que vem e eu espero mesmo que o Instagram não corte o meu áudio quando eu subir esse vídeo, tá, gente? Prospecção de cliente, prática jurídica, avanço, sai da casinha, vão pra cima, porque a partir do momento que vocês iniciarem, vocês vão entender toda essa diferença. Só reclamando, só questionando tudo,
Eu sinto muito, mas isso não vai mudar nada. Apenas comecem, vocês são capazes, vocês são incríveis, vocês são praticantes jurídicos e aqui a prática é no papo. Contem comigo sempre pra isso. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.